Agora, as manifestações são com caridade. Se nos deixarem entrar, manifestamos a verdade dentro das sinagogas. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mea Lex, com Akel. Todos estão conosco em silêncio, preparados com seus cadernos, anotações, com humildade para aprender? Você pode até ser professor, mas se você entra numa sala de aula, numa escola, quem vai falar naquele dia é o professor que está agendado para falar. E eu estou aqui agendado para falar, 9h30 da noite, há 7 anos. 7 anos que eu faço a mesma coisa, todo dia, por amor. Eu gasto em torno de 8 horas por dia envolvido só com o programa Lux Mea Lex. São 4 horas preparando 2, 3 capítulos, 2 horas apresentando, 1, 2 horas fazendo pós-edição e muitas das vezes, como ontem, tive que sincronizar 2 vídeos que deram errado e ainda tenho que atender as pessoas do X e cuidar da minha vida pessoal, do meu ganha-pão, da minha fabricação de tendas. Então, por favor, guardem suas pedras, tragam um café para mim. Vamos começar? Aos Tessalonicenses, uma nova missão chegando, ou Teslonikia Aleph, capítulo 1. Educare, depois de Gálatas, provavelmente essa seja a segunda carta de Paulo por ordem cronológica. Vocês lembram do episódio de Atos Marcelerim, capítulo 15? Eruditos dizem que Gálatas foi um pouco antes daquilo, eu digo que foi depois, como alguns eruditos. Pelas inferências, conjecturando de acordo com os pontos que a gente tem aqui e ali. E depois de Gálatas, e isso é uníssono, os eruditos concordam que Gálatas é uma das primeiras cartas, se não a primeira, vem Tessalonicenses. Portanto, nós estamos voltando para a década de 50. Vocês lembram que Efésiá, Colossaiá, Colossenses, Colossaiá, Efésiá era década de 60. Agora nós vamos voltar 10 anos na história, ali já nos primeiros anos de trabalho efetivo de Paulo, para atendermos isso em 3 programas, em 3 graus, as 2 cartas de Tessalonicenses que foram escritas por volta de 50 a 52 depois de Cristo. Paulo fundou essa escola de Jesus
na sua segunda viagem missionária. Portanto, diferentemente de Colossenses, que Paulo não havia fundado o trabalho, aqui Paulo tem um cuidado especial, assim como tinha um cuidado especial com a eclésia de Corinto, com a eclésia de Cencreia, da Macedônia, Derbe, Listra. Nós vimos nos originais de Atos que Paulo, Timóteo e Silas sofreram severas perseguições por parte dos bíblias legalistas judeus, pois o sistema religioso judaico na cidade era muito forte. Então, primeira coisa para você entender essa carta, culture, sem visão geopolítica, social, histórica. Primeira, não tem como entender. Primeira coisa é saber que Tessalônica era uma cidade onde o sistema religioso era muito forte. Como, por exemplo, é em Roma, como, por exemplo, é em Aparecida, em Camboriú. Me diga uma cidade aí que o sistema religioso é muito forte. Cita para mim aí. Agora sim você devia se manifestar no chat. Você que é equilibrado, você que é humilde. Cita para mim aí. Então, você pode escrever isso no seu caderno. Tessalônica era uma cidade que o sistema religioso judaico era muito forte. Tessalônica ficava a cerca de 160 quilômetros de distância da escola de Filipos. Mesmo o sistema religioso judaico sendo forte, a escola de Jesus era formada por maioria pagã grega e poucos judeus que enxergaram a verdade deixando o sistema de sinagogas. Antes que Paulo inicie a carta, entenda que a escola de Jesus, a eclésia que estava em Tessalônica, era composta por 80% de ex-pagãos, gregos romanos, majoritariamente gregos, e apenas 20% que saíram do sistema religioso judaico. Isso não fala alguma coisa com você, não? Antes mesmo de começar o original? Você viu? Se você observar bem, as escolas que Paulo fundou da graça, elas não tinham êxito na formação por judaizantes. Aí você que está me assistindo fica insistindo com as pessoas que você ama, tu pertence a alguma sinagoga cristã, e você fica aí querendo fazer uma escola de Jesus, uma agremiação, um grupo para caridade, manifestar a verdade, para estudar, para se ajudar, para se amar, o que está certo. Mas você fica insistindo em fazer isso com crentes evangélicos, gospel, católicos, bíblias, legalistas, adventistas, judeus, messiânicos. Está errado. Desigrejados que só tem nome de desigrejado, mas a prisão mental está aqui. Nunca deixaram de toda a prisão bíblica. Está entendendo? Então pare de insistir. Por que o Áquio fala tanto para os esotéricos, para os herméticos, para os agnósticos, para os ateus, para os católicos, para os espíritas? Vamos encher, como Jesus disse, a casa, a escola de Jesus. Vamos encher de gente de fora. De gregos, de romanos, de pagãos, de fenícios, de sírios. Vamos encher de samaritanos, vamos encher de publicanos. Vamos encher dos desprezados pela Bíblia. Pare de ficar insistindo com Bíblia. Nem Paulo conseguiu. Veja que a escola de Tessalônica só tinha 20% que saiu do sistema. 20%. O restante que é sinagoga. Eu gosto de igreja, eu gosto de música, eu gosto dos rituais, da liturgia, dos sacramentos, dos amuletos, eu gosto disso. Deixa eles lá. Deixa eles lá. Para de insistir. Não perca teu tempo. Nem Paulo conseguiu, você vai conseguir? Responde para mim. Vamos focar no mundo, nos pagãos.
nos ateus que na verdade não são ateus, nos agnósticos que não são agnósticos, só o são por causa que não têm suas respostas na teologia, nos esotéricos, herméticos e espíritas que têm um coração imenso, pessoas elegantes, cordiais, gentis, que vão nos conhecer e vão abraçar a fé. Foca neles, esquece Bíblias. Não insiste com Bíblias, não. Corinto não era assim, Tessalônica não era assim, Macedônia não era assim, Cencreia não era assim. Não insiste com Bíblias, não dá certo. Paulo inicia: deixa quem está no sistema da Bíblia com Jesus, eles vão se encontrar com ele. Vão, com o fogo puro. Eles não gostam de fogo? Paulo, Silvano e Timóteo, a escola de Jesus em Tessalônica. Isso aqui não é cumprimento tradicionalista, não é costumeiro, isso aqui é orgânico e real, é contraposição à primeira Bíblia. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quando eu contraponho cumprimentando com graça e paz, eu estou contrapondo duas coisas fundamentais da primeira Bíblia, que são o quê? O que é o contrário de graça? Torá, lei. Contraposição ao que era. E o que é paz? Contraposição à dualidade de, ambiguidade de caos, guerra, morte, sangue, ódio, ego, vingança. E quem é que trouxe graça e paz? O Senhor Jesus Cristo. Vocês já aprenderam que o Velho Testamento é de Jeová, o Deus do caos. Vocês já aprenderam que o Velho Testamento, de Deuteronômio 28 inteiro, por exemplo, de Amós 3,6, Isaías 45, de Gênesis 3,15 em diante, o que é o Velho Testamento? É o anticristo, escreva aí, o Velho Testamento é anticristo, o Novo Testamento é Cristo. Por isso que João vai dizer na sua epístola: filhinho, já é a última hora. Sabe quem é o anticristo? Sabe qual é o espírito do anticristo? É aquele que não confessa que Jesus veio. Quem é que não confessa que Jesus veio? Os judeus, que tem a Torá, o Tanar. Vocês que estão me ameaçando, acabei de receber uma ameaça há umas 4 horas atrás no meu Facebook. Um rabino me ameaçando, do vídeo que eu fiz de Magno Malta ontem, falando palavrões, falando te cuida onde você anda, agora há pouco. Sempre agradeço ao Criador por vocês terem enxergado a verdade. Sempre estamos nos lembrando do trabalho incansável que vocês fazem através da fé, motivados pelo amor e constantes pela esperança em nosso Supremo Mestre Jesus Cristo. Só quem é sábio percebeu que Paulo usou um delta aqui: amor, fé e esperança. Delta desse anel aqui, viu? Olha aqui, só quem é sábio percebeu que Paulo disse assim, ó: motivados pela fé, pelo amor e constantes pela esperança. Você pode escrever aí: fé, amor e esperança. A prova de que vocês foram chamados por Cristo para serem vencedores está no fato de que não só ensinamos a verdade a vocês, mas o Espírito de Cristo realizou sinais, nós vimos isso em Atos, para que vocês confiassem. Por que existem sinais? Não é para ficar privilegiando o cristão para o resto da vida, poupando, guiando. Quem é você? Escravo, servo, humano, nitrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio. Quem é você? Pó. Ai daqueles que usam Deus como amuleto.
Os sinais só existem para que nós confiemos nele. Depois que nós enxergamos a verdade, como Paulo está dizendo aqui, depois que os tessalonicenses enxergaram a verdade, basta de sinais. Vocês sabem como agimos por amor a vocês quando estivemos em Tessalônica. De fato, vocês se tornaram nossos alunos e, consequentemente, alunos de Cristo. É isso que as pessoas não entendem. Hoje está cheio de desigrejado, traumatizado. Eu não tenho mestre, meu mestre é o Espírito Santo. Não seja tolo. Está enganando a quem? Por que essa farsa? Por que você age com escola e professor e referência e exemplo em todas as áreas da vida? Aí chega na área espiritual, tem trauma. Vai se curar. O sistema é a cura, como eu falei em São Paulo, Sumaré. Volta lá para o sistema, vai se curar, vai rever a tua igreja, participa de um culto da última igreja que você saiu machucado e ferido. Filosofia X não é para gente ferida e machucada, que usa o Áquil e a filosofia X para se vingar do sistema. Volta para o sistema e vai se curar, não vem aqui dar problema não. Aqui é para quem enxergou a verdade, você entendeu? Vocês se tornaram nossos alunos e, consequentemente, alunos de Cristo, porque se o professor ensina Cristo, vem da mesma cabeça, da mesma fonte. Mesmo com muita dificuldade, receberam a verdade com alegria. Agora, vocês são uma escola modelo para todas as outras escolas da Macedônia. Agora vocês são. Vocês são exemplos para as escolas da Macedônia, de Cencreia e Corinto. Por quê? Vocês são a primeira escola de Jesus de toda essa região. Depois de Tessalônica que vieram as outras escolas. A Eclésia da Macedônia, a Eclésia de Cencreia, a Eclésia de Corinto. Veio depois de Tessalônica. Veja que bonito. Eles não só receberam a verdade, mas praticaram ela tão bem que a fama de Cristo se espalhou como um bom perfume pelas outras cidades e cresceu. Você sabe por que a escola de Jesus aí na sua região nem se reúne, nem existe ou não vai para frente? Porque vocês não têm integridade, não têm amor, porque vocês não têm unidade, porque vocês não têm compaixão, porque vocês não têm Cristos na vida de vocês. Se vocês fossem cristãos, se vocês fossem Jesus na cidade de vocês, podem ter certeza, vocês teriam um grupo sólido, uma família unida, de amor, de verdade. Aonde que a escola de Jesus vai para frente? Onde tem isso. Onde estão imitando a Cristo. Onde não estão sendo Cristo, não cresce. E eu quero que cresça? Sim e não. Não temos dinheiro, não somos filiais. A igreja não é empresa, a igreja não é Estado, a igreja não é templo. A igreja é um corpo de pessoas mínimo necessário para poder fazer caridade, para poder fazer manifestação, para poder fazer contraposição ao governo presente, ao sistema presente, para iluminar aquela cidade, aquela região, para ser uma guarida para muitas pessoas. Eu estou preocupado é com vocês, não comigo. E mais ainda, todas as escolas de Jesus no mundo ouviram falar da fé de vocês. Que bonito, hein? Quando um grupo é unido, como era Filipos, como era Tessalônica. Que grupo, que escolas são essas? Exemplares, a escola de Filipos, a escola de Tessalônica. Olha só, que lindo isso. Todas as outras escolas da região souberam e testemunham da maneira que vocês nos receberam, com generosidade, com amor, de modo que nem preciso dizer mais nada sobre isso, pois vocês são um exemplo. Deixaram os deuses pagãos, que são apenas espíritos de homens mortos. Olha o original para você entender o que é que Paulo estava falando, está explicitado aqui. O que é que Paulo estava falando quando diz deuses pagãos, divindades?
Paulo estava se referindo aos daimons. Aí você tem que colar todos os graus para você saber o que são daimons. Espíritos de homens mortos. Quem são esses deuses da antiguidade, esses varões? Quem são? E agora servem o Criador vivo, que não é verdade relativa, mas é a verdade absoluta, o caminho, a verdade e a vida, a tríade, o delta. E aguardam ansiosamente pelo reino de Jesus, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Só Ele poderá nos livrar do juízo que virá. Só Ele pode nos livrar do diabo. Isto é, da sua própria fúria, da sua própria vingança, do seu próprio furor, da sua própria ira. Sabe quantas vezes a palavra de Deus, que é como muitos costumam dizer, fala sobre ira de Deus? Ira. 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 Ira no original, na raiz, é ódio, vingança, justiça, meritocracia. Mal para quem é mal, bom para quem é bom. Entendeu? Termina aqui o capítulo 1 e aqui começa os Tessalonicenses, ou Tesalonique Aleph, capítulo 2. Fraternidade de Tessalônica, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi em vão. Nunca é em vão. E por que Paulo está falando então dessa forma? É que se vocês voltarem lá em Atos, vocês vão ver que Paulo teve que fugir da cidade por causa da perseguição. Vocês lembram o que é que Paulo passou em Tessalônica e Filipos? De fato, vocês sabem que fomos maltratados e insultados. Foram mais do que isso, foram chicoteados, foram perseguidos, humilhados. Em Filipos, por quem? Pelos judeus, bíblias legalistas do sistema religioso judaico. Mas mesmo assim, com coragem, anunciamos a verdade. Eu pergunto a vocês que estão me assistindo, se vocês fossem perseguidos hoje, intimidados, ameaçados, vocês continuariam motivados com ainda mais coragem, produzindo a perseguição e tribulação, ainda mais coragem para anunciar a verdade? Ou se intimidariam, se venderiam? Lá vem Paulo, segura aí, sistema religioso, pastores que me assistem, não aqueles respeitosos que estão em transição vindo conosco, mas aqueles que estão procurando alguma coisa para refutar, para colocar em suas revistas lá de apologética. Escuta aqui, pois nós somos aqueles que ensinam não pelo engano, não motivados pelo equívoco, pelo engano, pelo erro, nem com intenções egoístas ou materialistas. Pelo contrário, somos homens aprovados pelo Criador, a ponto de ter sido confiado a nós o anúncio da graça ao mundo. O ensino da verdade nunca é para agradar as pessoas, mas sim para agradar ao Criador que escrutina e criva nossas consciências. Sabe que não é de hoje, sempre foi assim. 1500 anos antes de Cristo, o sistema religioso judaico já era de troca de favores, de massagem de ego, de status, hierarquia, clero, dinheiro, jubilando sacerdotes, pagando salários exorbitantes
para homens de Deus, dando títulos para eles como se fossem deuses, os Elohim. Não é de hoje. E Paulo está respondendo ao sistema religioso judaico que o atacava ainda em Tessalônica, dizendo que ele era também do sistema, que ele também era um mestre fundamentalista. Estavam acusando ele em Tessalônica de ser muito severo, de ser tudo igual. É religião também, igual fazem comigo hoje. Esse ex aí é tudo igual. Isso aí é trocar uma coisa por outra igual. É tudo ordem, é segundo as ordens do Áquil. Ele é o líder. E estavam fazendo esse tipo de artimanha, astúcia, na ausência de Paulo em Tessalônica. Aí Paulo escreve dizendo assim: primeiro, eu só tenho comprometimento com a verdade. Olha isso aqui. Temos comprometimento somente com a verdade. Entendeu? Eu não agrado pessoas, eu agrado o Criador. Você sabe que uma senhora me chamou, ela deve estar assistindo, me chamou no privado do Instagram faz uns 2 dias. Eu não, né? Porque não sei se vocês sabem, mas o Instagram, quantas pessoas têm acesso lá? Vocês podem me dar informação aí? Terezinha Faustino, a Edjane, o pessoal que cuida lá, eu não sei, mas eu acho que mais de 20, 30 pessoas. Já está na casa das 30, não sei, 20, 30. Quase ninguém posta, mas muita gente tem acesso. Então, quando escreve lá, não escreve para mim. Mas eu vi. E eu estava dirigindo, não podia responder, então eu gravava áudio, o áudio transforma em texto e eu mandava para a senhora. E a senhora desesperada, me tratando como funcionário dela. Vai me responder ou não vai? Ah, então vocês não têm amor. Acabei de descobrir que vocês são um sistema igual. É porque eu falei aqui com uma pessoa do grupo de vocês, de outro país, que se diz professor da filosofia, e ele ensinou tudo errado. Falei para começo de conversa, essa pessoa não é da filosofia. Não representa a visão da filosofia. Se ela não soube te ajudar, problema da senhora. Vamos baixar o tom aí? Vamos tratar com elegância, com respeito? Eu estou disposto a ajudar a senhora, mas tem hora, tem jeito, tem momento, tem forma. Vocês têm que aprender a primeira coisa, ontologia, que eu vou ensinar depois que acabar a Bíblia, Apocalipse, no mês de fevereiro para frente, eu só vou ensinar vocês caráter, moral e ética. Esse delta aqui, ó. Caráter, moral e ética. Ser Cristo. Viu, Denis Tóchio? Essa estrela não é a estrela do Deus Renfã? Já respondi isso 1000 vezes. Eu sei que você não viu e talvez não seja culpado por isso, mas é culpado por fazer uma pergunta dessa inadequada no estudo, na hora errada. É essa falta de comportamento, falta de elegância, de cordialidade, de gentileza, de saber o momento de falar, a hora de expor. Tudo isso é ego, tudo isso é desordem. Tudo isso é falta de equilíbrio, falta de saber agir, se colocar, educação. Entende? Tem que saber se colocar. Cristão tem que ser um exemplo de elegância, de caráter, de vida. Vê, ali, pelo que eu estou vendo, Cinemania Brasil abraça os irmãos maçons. Talvez o senhor seja maçom. Deixa eu falar uma coisa, tudo bem, Denis, parabéns por sua humildade agora. Mas olha, aos irmãos maçons, ele está cumprimentando ali, muito bem. Meu caro maçom, maçona, esotérico, Rosa Cruz, que eu considero a Rosa Cruz ainda mais elevada que a maçonaria. Escutem, vocês todos, eu amo a todos e vocês sabem da verdade mais do que o sistema religioso. Só que nós falamos abertamente a todos a verdade, sem misticismo, sem ego e sem materialismo. Por que eu estou citando aqui? Para vocês entenderem uma coisa. Se tiver uma reunião do ex, vocês podem fazer silêncio agora?
Se tiver uma reunião do X com 50 pessoas, e eu digo assim, ó, está conosco aqui este homem que é maçom. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão começar a olhar para ele do começo ao fim da reunião. Aí vocês vão começar a olhar, que vocês não estão fazendo no chat agora. Vocês querem ver como é que é o comportamento dele, como é que ele age, que curiosidade. Vamos ver como é que ele se veste, como é que ele fala. Maçom. Uns vão ter medo, outros vão satanizar, outros vão admirar, outros vão ter curiosidade. Está entendendo? Todo mundo vai dar uma olhadinha de tempo em tempo para ver. Maçom. Vocês entenderam que está tudo errado? Se eu chegar e disser assim, está conosco aqui essa sor, esse frater, essa pessoa que é cristão, vocês nem se importam. É salpizado. Está tudo invertido, tudo errado. Eu deveria dizer assim, está conosco um cristão e todos vocês, um seguidor de Jesus Cristo, vamos ver como é que ele se veste, vamos ver como é que ele fala, a sua ética, o seu caráter, a sua moral, seus bons costumes, sua forma de agir. Nós éramos para ser cristãos ex, por isso que é ex, é diferente, tem que brilhar, entendeu? Entendeu? Está tudo errado. Eu quero uma igreja, eu quero uma escola, eu quero uma filosofia, um grupo de visão, de sabedoria que são ex, que são diferentes, que você diz, esses são ex, ele é ex. Aqueles que têm caráter, que fazem caridade, que manifestam a verdade, que contrapõem o sistema, que compram e pagam, que não passam a perna em ninguém, que são bons empresários, bons empregadores, bons funcionários, bons pais, boas esposas, bons maridos, bons filhos, bons vizinhos. Isto sim é ser cristão, pelo amor de Deus. Aí a senhora... Dei umas respostas para ela, ela não gostou nem um pouquinho. Eu disse, minha senhora, em primeiro lugar eu pergunto, você quer a verdade ou a mentira? Porque eu não estou aqui para agradá-la. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu não consigo entender. Por favor, silêncio. Vocês estão entendendo que geração é a nossa? Sempre foi assim, mas hoje, na iminência do macro apocalipse, hoje, meus queridos, falar a verdade é ofender, é ser dono da verdade. Falar a verdade é arrogância. Não consegue, eles estão tão cegos, mas em tamanhas trevas, que eles não conseguem nem fazer a leitura, se somos de boa intenção, boa motivação ou não. Qual é a nossa intenção? Eles não conseguem nem fazer a leitura, como Paulo falou em Filipenses 1. Vocês não conseguem olhar para mim e ver minha intenção? Qual é o problema de vocês? Trauma? Já não é notória a minha intenção?
Alguma vez aqui eu pedi dinheiro para alguém? Ah, porque é tudo igual, olha ali tem conta bancária. Não ajude, não vai mudar nada. Não é para você ajudar. Aquilo ali é para quem tem. Não é para ajudar. Não ajude. Fecha a boca. Não ajude. Não quer ajudar, não ajude. Eu não preciso do teu dinheiro. O dinheiro é para ajudar vocês. Então assim, há um espírito no mundo tão contrário, que hoje você não pode mais falar a verdade. Eu não sei se vocês perceberam, mas existe sobre nós, paira sobre nós, uma atmosfera de mentira, de ilusão, do show de Truman, que a pior coisa que você pode fazer é ousar dizer a verdade para o seu amigo. Fale o que você quiser, mas não... Sabe o que eu vou começar a fazer quando vocês vierem, que nem veio essa senhora deselegantemente falar comigo? Sabe o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou começar a falar tudo o que vocês querem ouvir, tudo o que vocês querem ouvir, tudo o que vocês querem ouvir. Aí depois que a pessoa estiver emocionada e dizendo, ai, que coisa linda, eu sempre soube que você é um homem de Deus, ai, que filosofia linda, como é que eu faço para ajudar, para contribuir, para participar? Eu quero participar disso, que coisa mais linda, essas palavras que você disse, ai, que conforto, que alegria, que prazer de ouvir isso. Aí no final eu digo, só que tudo que eu falei é mentira. O ensino da verdade nunca é para agradar as pessoas, mas para agradar o Criador. Nunca pregamos autoajuda. Ei! Alguém avisa o pastor, conselheiro do presidente Jair Messias Bolsonaro, Silas Malafaia, da ADVEC. Alguém avisa a família Malafaia, que cresceu em 3 décadas pregando ego, diabo, terceiro e poder, autoajuda, que Paulo está escrevendo aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nunca pregamos autoajuda e privilegismo como o sistema religioso faz, usando isso como iscas para atrair os egoístas. Nós somos conhecidos, mas não buscamos fama ou reconhecimento humano, é apenas consequência do que ensinamos. Não buscamos fama e esse reconhecimento humano nem de vocês,
nem de ninguém. Nós poderíamos nos aproveitar, já que somos mestres enviados da graça, mestres enviados da graça, poderíamos nos aproveitar de vocês, porque fomos chamados pelo próprio Cristo, e exigir de vocês obediência e dinheiro impondo a vocês, mas pelo contrário, sempre fomos humildes e amáveis, como uma mãe, como uma ama que acaricia seus filhos, que dá mamar para seus filhos, para um bebê que cuida, que alimenta uma criança. Nós poderíamos nos aproveitar de vocês, mas nunca fizemos isso, nunca. Você está entendendo? Hã? E esse amor por vocês é tão grande que não só ensinamos a verdade a vocês, mas demos nossa própria vida a vocês. Preso, açoitado, ameaçado, deixou de viver por eles. Vocês devem lembrar do quanto trabalhamos quando estivemos com vocês, incansavelmente. Ao contrário dos enganadores do sistema, trabalhamos de noite, na verdade, e de dia na fabricação de tendas. Pela linguagem judaica, a noite vem antes. Sempre se cita a noite e depois o dia. Mas como Paulo está falando de algo que nós vimos da fabricação de tenda, você deve lembrar Priscila e Áquila, Filipos, Tessalônica, alguns meses que Paulo ficou ali. Então o que Paulo está querendo fazer, muito além do entendimento de pôr do sol das 6 horas da tarde, é dizer: de noite trabalhamos na verdade, anunciando a verdade nas escolas de Jesus, e de dia na fabricação de tendas, que é o meu emprego, minha vocação, meus talentos seculares, tudo para ser uma referência para vocês. Nós já vimos isso em 1 Coríntios 9, em 1 Coríntios 16, o tratamento de Paulo com o dinheiro, com as doações, com a caridade, como é que Paulo fazia? A transparência, a lisura. O Criador e vocês sabem que nós sempre tivemos ética, moral e caráter. Sempre agi como um pai para vocês, corrigindo, aconselhando e sendo referência para que vocês sigam meu exemplo diante do Criador, que o chamou para o seu reino. Nunca paramos de agradecer ao Criador por vocês terem aceitado a verdade, não a nossa verdade. Não é a minha verdade. Avisa a todos aí que me apelidaram de estourador de balões, o desembaçador e o dono da verdade. Avisa eles aí que não é a nossa verdade. É uma verdade superior a todos nós. A verdade que é Cristo, o Criador, que transformou a vida de vocês. Vocês seguiram o exemplo das escolas de Jesus que estão na Judéia. Por quê? Pois vocês sofreram perseguição do sistema religioso judaico, igual as escolas da Judéia sofreram por parte das sinagogas e igrejas de lá. Onde que tem aí um grupo que está me assistindo, uma família, que está sendo atacada pelas sinagogas de hoje, pela extensão do judaísmo de rituais, cerimoniais, liturgias, dogmas, preceitos? Tem alguém aí sendo perseguido pelo sistema religioso? Saiba, você com isso adquiriu a mesma nobreza das escolas da Judéia e da escola de Tessalônica, que foram perseguidas também pelo sistema religioso judaico das sinagogas. Aí Paulo diz assim, ó, segura aí, está preparado para ouvir isso? É o sistema religioso judaico que matou o nosso Senhor Jesus Cristo, e
todos os profetas da primeira Bíblia. E aí vocês que mataram Jesus, os profetas que mataram Paulo, vão querer pregar Áquil na cruz também? Vão querer prender Áquil também? Vão querer prender a todos os mestres da filosofia ex? A verdade é nazismo? A verdade é antissemitismo? Não, nunca foi. Leia aí. Eu quero convidar você a tirar um tempinho, vocês que têm tempo, para irem no grau. Se alguém puder colar aqui no chat gravado e ao vivo, que está escrito assim: quem lê Gálatas sai das igrejas cristãs. Esse vídeo explodiu em audiência, então tem milhares de comentários de bíblias legalistas ali, com todo tipo de ameaça, palavras torpes, indecentes, obscenas, ironias, ameaças, ódio, ego, ignorância. Se você puder ir lá ajudá-los. Os mesmos que mataram Jesus, os profetas da primeira Bíblia. Muito agradecido, Henrique Gabriel, sempre prestativo. E os mesmos que nos perseguem, perseguiram e perseguem. Os judeus bíblias legalistas desagradam ao Criador, pois são cheios de ego e ódio. Como Paulo falou em toda a carta aos Romanos, Romiá. Procuram nos impedir de anunciar a verdade aos pagãos, não querendo que eles se salvem por ego. Presta atenção. Silêncio. Quem lê o contexto entende tudo. Quem tem visão de cima, holística, vertical, entende tudo. O tolo é previsível e sua visão é curta. Horizontal e para baixo. Não enxerga longe. Prestem atenção. Eu vou ler de novo, bem devagar, paulatinamente. Os judeus bíblias legalistas, você que é do sistema religioso judaico e qualquer extensão chamada cristã de Constantino, Lutero e Calvino, desagradam ao Criador, pois são cheios de ego e ódio. Por que ego e ódio? Paulo explicou isso em Romanos, toda a carta. Porque o cristão, ele só pode, você pode escrever isso, o cristão só pode condenar a si mesmo. O cristão só pode condenar a si mesmo. Se quando você vai conversar com alguém, você percebe que na linguagem corporal ou verbal, a pessoa ataca, condena, apedreja outrem, o próximo, os outros, não com a verdade de amor, preocupado que as pessoas venham para a sabedoria, para o bem, não. Atacam os outros. Só por quê? Por causa da religião, por causa da Bíblia, por causa do batismo, por causa da roupa. Não é por causa da ética, da moral, do caráter. Não. É por causa dos dogmas, dos preceitos. Se você perceber isso na linguagem de alguém, é porque essa pessoa nunca conheceu a Cristo. Ela está enganada.
Eu lamento dizer a vocês, mas é o que nós mais vemos, porque a Bíblia produz ego e incha os cristãos, assim como a Torá incha os judeus e o Alcorão incha os muçulmanos. Como é que está o título do grau de hoje, 275? Como é que está aí? 99% das denominações não ensinam o que é Satanás. Não é assim? Não é assim? Por que isso? Porque daqui a pouco, quase no final desse capítulo, Paulo vai dizer assim na tua Bíblia: Satanás me impediu, nos impediu. Está errado. Como nós já vimos desde o grau 146 em todos os capítulos da Bíblia. Mais uma vez, uma variante textual, uma adulteração para personificação de Satanás, assim como eles personificam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim como eles personificam anjos, querubins, arcanjos, serafins, e não entendem nada. Tudo é uma grande batalha espiritual, de um maniqueísmo que não se diz maniqueísmo, de um marcionismo que não se diz marcionismo, de um grande misticismo luciferiano. Ei, presta atenção, senão você não vai entender. O contexto começa aqui, ó. Quem é que está impedindo? Olha ali, ó. Eles procuram nos impedir de anunciar a verdade aos pagãos, não querendo que eles se salvem. Quem é que está querendo impedir? Responda para mim. Quem é que estava impedindo Paulo de anunciar a verdade para que os gregos e romanos não se salvassem? Quem? Quem que estava querendo impedir? O Satanás da Idade Média? Ou como diz a música Último Julgamento, os homens maus? Ou como diz Yohanan 10, não é o diabo que veio para matar, roubar e destruir, mas o falso mestre, falso sacerdote, dominadores do povo. Isso aí, ó. Jerônimo, não vai colocar aí que são os judeus. Olha o Papa falando para Jerônimo. Coloca assim, ó, na Vulgata Latina: Satanás. Coloca Satanás. E dessa forma eles vão errando até que finalmente venha sobre eles a ira do Criador. Cadê o Deus bonzinho que poupa aqui, hein? Cadê? A ira vai chegar. Que o Deus é amor. Aí Deus vai chamar Satanás quando for para aplicar a sua ira, o seu furor, a sua vingança. Ele chama Satanás, que é o vingador. Não. Matemática de Deus vai somando erro, até que transborda e chega no limite e finalmente vem sobre eles a ira do Criador. Porém, fraternidade de Tessalônica, não podendo estar com vocês agora pessoalmente, mas estando com vocês em espírito, na consciência, no coração,
desejamos revê-los novamente em breve, pois temos muitas saudades. Revelare. Agora vem uma adulteração bíblica mística gritante. Na sua Bíblia você encontra, abre aspas, mas Satanás nos impediu, fecha aspas. Aprenda aí, Satanás é a raiz aramaica para adversários, opositores, inimigos. Depois veio diabolos, que eu já expliquei em tantos graus de dualidade. Satanás aramaico, diabolos. O que significa diabo? Quantas vezes expliquei? Isso é tão claro nesse revelar inédito aqui, preste atenção, nunca falei isso. Que em 1 Reis 11, versículos 14, 23 e 25, se alguém puder colar esses 3 versículos agora aqui no chat para registrar. 1 Reis 11, versículos 14, 23 e 25, vemos Satanás no original 3 vezes, delta vezes, como adversário, adversário e adversário. Você pode abrir aí e conferir. Veja o original com a depuração desse texto. Paulo continua. Na verdade, eu quis visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez. Na tua Bíblia está escrito 2 vezes, mas está errado, o original diz muitas vezes, mas muitas vezes. Entretanto, o diabo da Idade Média, Satanás o chifrudo da Idade Média, Lúcifer o querubim ungido caído que se transformou num monstro terrível, não. Você lembra dos versículos que eu pedi para vocês escreverem e anotarem aí? Quem é que estava impedindo que vocês escreveram? Quem? Quem que estava impedindo? Então vamos lá? Na verdade eu quis visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez. Entretanto, os inimigos da verdade, os opositores da verdade, os adversários da verdade, o sistema religioso judaico, e hoje a extensão do sistema religioso judaico, nos impedirão. Quem é que bateu e deu açoites em Paulo, em Éfeso, em Tessalônica, em Filipos? Quem é que açoitou ele? Foi o diabo. Quem é que prendeu ele? Foi o diabo. Quem é que matou Jesus? Foi o diabo. Quem é que matou Jesus? Diz para mim, diz para mim. Diz para você. Cadê Satanás aqui? Ah, vai ter surpresa no juízo final. No grande dia da redenção, no reino, vai ter surpresa, 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 quando todos souberem quem foi o diabo. Mas o diabo vai ser destruído. Mas na minha Bíblia diz que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ei, criancinha, você ainda acredita em enxofre? Você não entendeu o que é a aniquilação da dualidade? É o fim do ego, é o fim da maldade do ser humano. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Tessalonicenses, vocês são a nossa alegria, nossa recompensa, nossa coroa. Coroa também é literal? Não. Diante de Jesus no seu reino. Aqui encerra Tessalonicenses 2. Aos Tessalonicenses, ou Teslonique Aleph, capítulo 3.
Quando eu soube da perseguição do sistema religioso judaico sobre vocês, não pude mais suportar. Logo, muitas preocupações, não é muito amor. Logo enviei até vocês Timóteo, a fim de que pudesse encorajar vocês e pudessem enfrentar como enfrentaram, da melhor forma possível, se defendendo dos ataques do sistema religioso judaico. Enquanto isso, eu e Silas ficamos sozinhos em Atenas, esperando ansiosamente por notícias de vocês. Vocês sabem muito bem que fomos chamados por Cristo para sermos como Ele foi. Isto é, se Ele foi considerado herege, nós também somos e seremos. Jesus foi preso como rebelde, líder de rebelião, antissistema contra a cidade santa, a Bíblia santa e o templo santo. E é o que os verdadeiros cristãos serão. Se é amado pelo sistema, não é cristão. Ei, se você é amado pelo sistema, você não é cristão. Eu já havia vaticinado, avisado vocês, antecipado, que seríamos perseguidos pelo sistema religioso. Meu receio era que o ego produzisse vergonha e medo, fazendo vocês se afastarem da verdade por causa da pressão das perseguições. Eu pergunto aí, se o sistema religioso ameaçar vocês, confundir vocês, vocês estarão constantes e firmes? Muitos de vocês que responderão sim agora, na minha frente e diante de todos aqui, estão mentindo para vocês mesmos. A minha preocupação é a mesma de Paulo. Será que vocês estão firmes, constantes, intactos, convictos? E se 3 pastores renomados do mundo agora fizessem um trabalho falso de apologética contra o Áquil? Sabe o que eu mais recebo nos meus e-mails, que eu não tenho tempo de responder? E quando as pessoas conseguem meu contato, que é muita gente, é impossível atender, mas quando as pessoas conseguem meu contato, sabe o que eu mais recebo? Áquil, falaram isso de você, e agora? Me ajude a continuar confiando em você. Áquil, falaram isso da Bíblia original, e agora? Me ajude a continuar confiando na Bíblia original. Áquil, estão falando que você é herege, que você é satanista. E agora, me ajude a continuar confiando que você fala a verdade. Se esses caem e sucumbem diante da poeira cósmica, imagina o que será deles. E essa era a preocupação de Paulo, a pressão das perseguições. Eu não sei se vocês entenderam, mas a verdade que eu ensino não é minha. Eu estou abaixo dela. Eu preciso dela. A verdade que eu ensino é sobre todos os homens. A verdade que eu ensino não é o ex, embora ex etimologicamente signifique isso. A verdade que eu ensino não tem nenhuma relação com o jovem Áquil com 32 anos, com a idade de Cristo.
Eu só sou o professor? Só o professor que tem comprometimento em falar isso? Porque ai de mim se não falar. O Espírito de Cristo impõe a mim que eu fale. É mais do que eu. É maior do que eu. Então aprenda. A verdade não é minha. Não é tua. Não é nossa. A verdade é a verdade. Agora, que já recebi notícias sobre vocês, com a chegada de Timóteo, estou ciente da fé e do amor que vocês têm. Timóteo nos informou que vocês guardaram boas recordações de nós. E que também estão com saudades assim como nós. As boas notícias sobre vocês também nos ajudam a enfrentar o crivo da vida. Vocês sabiam que quando eu sei que uma escola de Jesus vai bem, que ela tem harmonia, unidade, amor, fé, esperança, quando eu vejo alunos testemunhando, evoluindo, mudando de vida, quando eu vejo ex-rabinas, rabinos, pastores, pastoras, padres, saindo do sistema e vindo conosco para anunciar a verdade, comprometidos só com a verdade, isso me anima, isso me fortalece, isso me ajuda a enfrentar o crivo da vida também. Agora, triste é como eu acabei de olhar para o chat, mal consegui ler uns comentários e vi gente dizendo, não defenda homens. Meu querido, o Criador não habita lá, Ele habita aqui. Esse é o desafio do crivo, o amor. Toda a Bíblia se resume em amor, lux mea lex. O grande desafio é vencer o ego e amar o ser humano próximo e se colocar abaixo dele. Maldito o homem que confia em si mesmo. A nossa guerra, vocês esqueceram? Não é contra carne e sangue, contra pessoas, mas contra o ego. Eu quero perguntar aqui nesta noite, ou para quem está me assistindo no Oriente nesse dia, quem aqui está disposto a se unir como um batalhão de guerra para lutar contra o verdadeiro inimigo, o verdadeiro Satanás, o verdadeiro diabo, o ódio, o ego? Faltam palavras para agradecer o Criador pela fé e amor de vocês. Noite e dia, desejamos revê-los pessoalmente e ensiná-los algo que possa evoluir ainda mais a vossa fé. Desejo que o Criador nos dê a oportunidade de vê-los novamente. Desejo que o amor de vocês, olha, todas as orações de Paulo, desejo é a oração. Desejo que o amor de vocês cresça ainda mais até transbordar na metáfora líquida, do estado líquido da matéria, que vocês amem até transbordar ainda mais uns aos outros, na mesma medida que nós amamos vocês. Que a consciência de vocês esteja convicta da verdade, caminhando até a perfeição diante do nosso Criador, quando nosso soberano Senhor Jesus Cristo iniciar o seu reino
juntamente com todos os homens e mulheres de bem que morreram, olha o original, e agora estarão ressuscitados com ele para a vida eterna. Antes do revelare, no final desse capítulo 3, Paulo fala pela primeira vez, não é parousia, não é harpazo, Nós já explicamos isso em 1 Coríntios 15, nós já explicamos isso em tantos lugares. Já vou falar do revelare. Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses 2, nós vamos ver depois de amanhã. Amanhã ainda nos capítulos 4 e 5 ele vai falar um pouco mais. E da forma que está na tua Bíblia e ensinado você por um sistema teológico pentecostal, neopentecostal que prega rápido, um sistema adventista, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, você não vai entender. Mas não é isso que está dizendo. Veja o original aqui, ó. O que ele está dizendo é o seguinte: Jesus virá não é com os santos dos céus, não. Ninguém está morando em céu nenhum, não. Céu significa imatéria. E nem tem santos no original. Ele está falando dos homens, mulheres, cristãos de bem que morreram. E não cristãos, mas pessoas de bem. Filhos de Abel. Pasmem vocês, que um pastor escreveu para mim hoje assim: da onde filhos de Abel, seu tolo? Ah, que você é um tolo. Da onde que Abel teve filhos? Me prove na Bíblia. E é pastor. Até o aluninho mais simples que me assiste agora com 10 anos de idade pode ensinar vocês o que é filhos de Abel. Cadê as crianças que me assistem? Cadê as crianças? Revelare. Aqui na sua Bíblia tem uma adulteração para Jesus virá com os seus santos, fecha aspas, dando a entender o rapto, o arrebatamento secreto, que é um grande equívoco já refutado desde o grau 146. Todas as vezes que nós temos textos como Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13 e assim vai, Lucas 21, especialmente no capítulo 15 de 1 Coríntios, colhe o grau original de 1 Coríntia Aleph, 1 Coríntios capítulo 15. Ei, santos no original se refere a espíritos ou anjos perfeitos, cristãos, justos que morreram, ou seja, os justos que estão mortos e ressuscitarão com o Senhor, assim como aconteceu no dia da sua morte. Quem lembra? Onde muitos espíritos foram vistos saindo dos sepulcros. Não tinha anjo, não tinha santo vindo do céu, nem saindo da terra, não. O que tinha eram espíritos saindo dos sepulcros de pessoas de bem que ressuscitaram com ele e foram vistas inclusive andando pelas ruas de Jerusalém. Não estão no céu morando com Jeová, nem com Deus, nem com o Criador, nem com o Espírito Santo e esperando para descer no arrebatamento com Jesus, não tem santo que desce com ele, não. Isso é tão terrível, tão cômico, tão lamentável, que você vai ver a igreja da Vó Rosa dizendo que a Vó Rosa vem junto com Jesus, você vai ver o Tabernáculo da Fé dizendo que o profeta William Branham vem junto com Jesus, você vai ver gente dizendo que o profeta isso, o profeta aquilo vem junto com Jesus, que os santos que morreram, nossos familiares que foram da igreja A, B, C, D, denominações, sinagogas, vão vir junto com Jesus no arrebatamento. Por favor, escute, o erro do rapto é resultado do mau entendimento de contextos e da etimologia sobre transmutação da matéria. Tão simplesmente o significado que Paulo deu para aqueles que estiverem vivos no momento do início, da eclosão do reino, da chegada do grande juízo que chamamos de reino, milênio, volta do jardim do Éden. No primeiro dia do reino, quem tiver morto ressuscita com Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar, o primogênito a ressuscitar. E quem tiver vivo tem que ter uma solução, não precisa morrer primeiro. Aí criou uma palavra, transmutação, e eles não entenderam e criaram a doutrina do rapto. Mas isso foi criado de 100 anos para cá. Um grande engano, mas é um engano que pensem vocês, são mais de 700 milhões de pessoas acreditando nisso e alimentando este equívoco. Alguém ajuda eles? Quem pode ajudar os nossos irmãozinhos que estão nas sinagogas? Para que eles não fiquem frustrados
gritando em breve virá, arrebatamento, privilegista. Alguém pode ajudar eles? E aqui encerra Tessaloniquiá, capítulo 3. Amanhã, Tessaloniquiá 4 e 5 encerra. Depois de amanhã, Tessaloniquiá Bet, capítulos 1, 2 e 3 e encerra. Aí vem Timóteo. Nós vamos terminar em breve. Que lindo trabalho. Que evolução. Tenho certeza que vocês estão evoluindo. Sabe por quê? Porque eu nasci nisso. Eu cansei de ver gente dizendo que leu a Bíblia 10, 20, 30 vezes e nunca entendeu nada. Talvez você está me assistindo, já leu tantas vezes, já gastou tanto dinheiro com cursos, com livros, com teologia. Pastores que me assistem que dizem assim: como pode? Eu achei que sabia tudo. Eu achei que sabia a verdade. Meus queridos, venham comigo, segurar os meus braços cansados e me ajudar a ensinar a verdade. Vamos anunciar a verdade, só a verdade, só a verdade, só a verdade. Boa noite. Agora, as manifestações são com caridade. Se nos deixarem entrar, manifestamos a verdade dentro das sinagogas. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade. Ajude-nos na Pousada X e no Café X, em Gramado, para mais de 7 milhões de turistas por ano do mundo inteiro.